como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes do vídeo começar, lembrem-se, continuem participando das rodas de conversa que acontecem de segunda a sexta, às 11h30 da manhã e às 5 da tarde. O link é sempre enviado diretamente para o seu WhatsApp e lá você pode escolher qual desses dois horários é melhor para você entrar. Nas rodas de conversa, eu estou enviando um link com uma planilha do Google Docs, onde vocês podem acessar qual a aula e o link direto para o vídeo, assim vocês conseguem fazer as atividades. Ou seja, entrando na roda de conversa, você tem acesso direto a essa planilha, porém, vocês também vão receber essa planilha no WhatsApp. Então, é um jeito de facilitar todo esse processo para todos vocês, ok? Hoje, nós vamos fazer a releitura do quadro Favela, de Di Cavalcante, usando somente os stickers e elementos do Canva. Ou seja, não precisa desenhar antes dessa vez, só precisa observar aqui, você pode tirar um print, né, dessa tela, e aí você vai usar o quadro Favela como uma referência. Dessa vez, nós só vamos usar os stickers, como eu falei, ou seja, poucos pedaços serão feitos com as formas prontas, exceto o céu, que a gente vai fazer aquele céu blocado de azuis, que a gente sempre vê nas obras do Di Cavalcante, e o morro, né, na parte dos morros propriamente dito, a gente vai usar as ferramentas de elipse e tentar deixá-las achatadinhas, só para ficar a curva do morrinho, mas de resto vai ser tudo sticker, as casas, as árvores, todos os elementos, e a gente já vai começar isso direto no Canva. Vamos lá? Olá, turma, bem-vindas a mais uma gravação de tela e hoje nós vamos fazer a releitura do quadro Favela, como vocês podem ver aqui no cantinho. E para hoje nós vamos usar o formato de Insta Stories, ok? Então nós vamos usar o formato de Stories do Instagram e hoje nós vamos montar todos os pedaços geométricos para no próximo vídeo a gente conseguir fazer aí toda a parte de animação, ok? Como vocês podem ver, o quadro Favela é um quadro bem coloridão, com muitos pedaços de cor mesmo. Então a gente vai começar de trás para frente, fazendo o céu primeiro, depois os elementos de montanhas e morros, né, no caso, para depois fazer as casinhas, que são muitos blocos de cor. E aí, para animação, a gente vai deixar as árvores animadas, porque são as árvores que aparecem aí com tonalidades diferentes e estilos diferentes, ok? Então vamos começar pegando aqui o nosso quadrado e vamos montar como se fosse essa faixa aqui que vai ser o céu. Então a gente já deixa ele azul, escolhe um tom de azul e aí a gente vai fazer bem parecido com aquele do casal com o pombo. A gente vai transformar num quadrado, deixa bem quadradinho. E aí você vai colocar diversas posições. Então, por exemplo, tem aqui, aí você põe esse em azul, vem em transparência, muda a transparência, aí duplica e vai fazendo esses blocos, tá vendo? E vai explorando possibilidades de tons de azul diferente. O importante é que esses blocos estejam também com transparências diferentes. Assim você consegue novos efeitos de blocos sobrepostos, tá vendo? Ok, vou colocar um outro tom de azul aqui. E aí você vai fazendo isso repetidamente durante o processo até ter aí uma textura legal, uma textura diferente para esse seu céu, tá vendo? Você pode deixar tons mais claros, tons mais escuros, sempre tentando trabalhar outras texturas, ok? Você pode virar também, ó, aqui assim, você pode colocar um tom mais esverdeado, porque como tá levemente transparente, o que vai acontecer é que ele vai ficar com a tonalidade azulada, né? Então, não é um problema. E sempre duplicando, aí duplica, move um pouquinho, coloca outro azul, duplica, coloca um outro tom de azul, aí duplica de novo, tá vendo? E assim você vai criando esse seu céu a lá Di Cavalcante de blocos de cor azul.
Alguns blocos podem ficar maiores, outros podem ficar menores. Você pode ter mais blocos brancos, né? Pra dar a sensação de que tem nuvens nesse céu. Ó, que eu tô fazendo aqui. Eu tô deixando uns mais claros. Eu vou deixar aqui esse um pouco mais escuro. Tá vendo? Pra criar textura, né? Então aqui eu acho que já tá bem ok. Tá bem legal assim. Certo. Vamos pra segunda faixa, né? Aí aqui nós começamos a ter os morros. Então, o que eu vou fazer é usar os círculos, só que com tonalidades de verde. Então, eu vou pegar esse círculo aqui em verde, duplico, verde escuro, duplico, colocar um terceiro tom aqui de verde diferenciado. Ok? Ok, então a gente já tem a primeira camada de morros aqui, né, da nossa obra. Eu vou afastar um pouco só pra gente conseguir enxergar o quadro como um todo. Então a primeira leva de morros tá aqui. Bem ok. Agora a gente duplica ela e vai fazer uma outra leva, tá vendo? Só que essa vai ser com mais tons de marrom. Então a gente vai procurar tonalidades um pouco mais marrons, verdes um pouco mais escuros. Porque a gente tá fazendo aquele morro ali do meio, tá vendo? Aquela parte do meio. Aí aqui, ó. Vamos lá para uns tons mais amarelados. Mais de terra. Até aqui, tudo ok. Você também pode espremer essas bolinhas, tá vendo? Para elas ficarem com dimensões diferentes, né? E darem essa sensação de morro mesmo. Então, ó, você consegue virar. Tudo isso para ajudar na textura, ok? Desse ponto que a gente já montou aqui os morros, o que a gente pode fazer? Descer eles um pouco. Não muito assim, ó. Só para dar mais espaço de céu. Né? Para essa nossa tela aqui, assim, tá vendo? Então, acho que aqui já tá mais ok do que tava antes. Tava muito para cima. Aí, certo. Agora que a gente já tem esses espaçamentos aqui, o que vai acontecer? Esse é um quadro com muitas casas. Então a gente vai pegar aqui cubinhos, ok? Em linhas e formas. A gente vai testar de dois jeitos. O primeiro, fazendo com as casinhas de frente, totalmente de frente. Então, basicamente a gente vai ter que fazer meio que uma por uma, né? E aí, esse quadro é interessante porque ele tem muitas texturas de linhas. E isso a gente pode aplicar depois, né? Num estágio aí de animação, talvez. Ou a gente pode vir aqui e colocar casas e tentar pegar casinhas que sejam legais, coloridas, bem vivas, para já adicionar aos elementos, ok? Então vamos lá dar uma olhada. Lembrando de tomar cuidado para não pegar figurinhas que são pro, né? Que aí seria um problema. Então aqui, ó, esse conjuntinho de predinhos. Porque a gente pode fazer pequeno e ir montando os nossos próprios planos, tá vendo? Por quê? Porque depois vai ser só uma questão de literalmente editar as cores, né? Nesses que permitirem. Lembrem sempre disso, não são todos que permitem mudar a cor, tá vendo? Mas os que permitirem, a gente consegue mexer, ok? Para caso fique muito atrapalhado aqui, vai jogando para trás. E aí, esse quadro ele é interessante, por quê? Porque todas as casas têm quase o mesmo tamanho, ok? Então, como assim as casas têm quase o mesmo tamanho? Se você perceber, ele não tem uma perspectiva de casas maiores na frente e casas menores atrás. Pelo contrário, ele só tem a perspectiva de casinhas e casinhas, e essas casinhas serem bem diferentes umas das outras. Aqui, ó, eu tô adicionando elementos que eu acho que vão ajudar e que vão agregar, né, visualmente na hora de encaixar mais casas, tá vendo? Então, essa é a ideia. Tentar fazer com que essas casinhas aqui
fiquem cada vez mais encaixadinhas ou façam sentido. Não tem problema se uma cobrir uma partezinha aqui da outra. Mas, ó, que crie essa sensação de movimento, sabe? De, olha, tem casas aqui acontecendo, mas também tem essa estrada passando. Porque também tem ruas e também tem escadas. Então, aqui a gente pode trabalhar muitas texturas, né? Aqui na frente, eu gostei desse e eu vou pôr como se fosse um portozinho. É uma pena que ele não mude de cor, mas eu achei interessante. E pode dar uma sensação legal para nossa arte. Então eu vou deixar aqui por enquanto, vou ver se vou trabalhar mais com essa parte. Ou se eu adiciono outros tipos de casa. Mas eu achei interessante, porque aí a gente tem outras possibilidades, né? A gente pode vir aqui, ó, deixar só no limite da rua. Porque aí ficam parecendo comércios. Aí colocar aqui, ó, como se fosse escola. Então a gente vai dando vida a essa breve comunidade aqui que se forma com as coisas que nós estamos selecionando, né? Então, pegar esses daqui que tem pedaços de estrada também é legal, porque aí você consegue soltar eles assim, ó. Tá vendo? Você consegue copiá-los e fazer com que eles se encaixem em outros espaços, né? Mesmo que a cor seja a mesma. Aí aqui a gente fecha a recomendação mágica e vamos pegar outras casas de outras figurinhas. Lembrando que se já tiver casas com animação, pode pôr casa com animação também. Essa aqui já foi, né? Deixa eu tirar ela. Excluir aqui. Vamos ver mais. Lembrando de tomar cuidado com as casinhas Pro, né? Que são essas casas que tem essa coroinha. Ou seja, é um sticker que ele é um sticker pago. Aí você tem que tomar um certo cuidado. E o legal é que nessa arte as casas são muito coloridas, são muito vivas. Então existe essa possibilidade de só pegar a mesma casa e vir aqui e trocar a cor desses elementos, tá vendo? Então roxo eu posso passar para amarelo, os rosas eu posso passar para azuis. Bom, azul mais claro. Aí, os amarelos eu posso passar para tons de vermelho, tá vendo? Para criar realmente a sensação de que é uma outra casa, né? E aqui, ó, você vai trabalhar os tamanhos diferentes para aplicar como se fossem texturas diferentes, certo? Então não precisa ficar com medo de, mas vai ficar muito grande, vai ficar muito pequeno. Porque existe uma certa desordem, vamos assim dizer, mas que pode ser brevemente acompanhada aí, né? Pode ser uma desordem, mas controlada por você, vamos assim dizer. Porque ele fica com essa sensação de que tem morros pra trás, tá vendo? É isso que eu quero que vocês pensem. Como se fossem realmente morros a serem explorados. E aí, esses morros que estão pra trás também, mais pra frente a gente vai colocar os elementos. Não se esqueçam que a animação vai ser baseada nas árvores. Olha, aqui apareceram casinhas interessantes, hein? Ó, e aqui é só jogar pra trás. Então, não precisa se preocupar, né? Eu acho engraçado que ele vem muita coisa com cor pastel, né? Isso é interessante de notar também. Pode ser, e provavelmente é uma tendência de design. A vantagem dessas casinhas vai ser que, como nós estamos construindo aqui meio que, vamos colocar, né, do zero, acho que a gente pode usar esse termo, o que vai acontecer é que existe no meio, né, esse 1 milhão de casinhas diferentes, que aí você consegue meio que cobrir uma casinha com a outra, e aí vai movimentando a estrada, encaixa uma casinha mais pra cá, põe outra casinha mais pra lá. Isso vai tornar a sua arte mais interessante de forma geral. Então por isso que eu tô falando que tudo bem repetir alguns stickers, e principalmente esses que dá pra mudar de cor. Por quê? Porque aí o que vai acontecer é que você vai ter como mudar a impressão dessas casas, né? Porque nos quadros do Di Cavalcante elas têm cores
bem vivas, né? Não são tão rosadas assim. São mais casas de cores amarelo, vermelho, azul. Não são tão cor pastéisinhas, né? Como as que aparecem aqui, por exemplo. Mas até aí tudo bem também. Porque são só casas diferentes, né? Aí aqui a gente pode fazer assim. Aí passa pra trás. Aqui a gente pode aumentar um pouco. E vai preenchendo com casas e casas. E mais casas e casas. Prédios e prédios. Porque vai se tornar mais interessante. Não tem problema ficar um na frente do outro, como eu já comentei. Porque o importante vai ser criar essas texturas de que existem várias casas mesmo, né? Mesmo que sejam umas atrás das outras. Deixa eu tentar trazer mais pra frente. A única coisa ruim dele é o pezinho, né? Algumas casas ficam com um pé muito estranho. Então, ó, repetir alguns elementos de espaço verde. Ó, um truque é você inverter, que aí fica parecendo que é um outro espaço. Ó, isso, tá vendo? Porque aí você dá essa continuidade daquela sensação de casas subindo o morro, subindo a favela, seguindo o ritmo da construção para cima. Tá vendo? Mesmo que você use só de plano de fundo ali para ter uma estradinha. Tá vendo? É importante a gente ter essa mistura de texturas aqui. Então, ó, bastante casinha com bastante textura. Muito bem. Agora que nós temos basicamente a parte de baixo, a gente pode se dedicar a vir aqui na parte de cima, né? Que aí a gente pode repetir aqui essa parte do morro, né? Deixa eu colocar pra trás. Não tão pra trás, ele foi pra trás dos símbolos lá, dos círculos. Tá vendo? Aí aqui você dá uma leve ajustada. E aí você pode tentar encaixar o finalzinho de uma estrada com a outra. Tá vendo? Ok. Então até aqui, esses são mais elementos de duplicar e de repetição para explorar essas possibilidades, né, de espaço. E aí, conforme vai subindo, aí sim agora começa aquele trabalho, né, de fazer com que as casas vão ficando menores, né, nitidamente menores. Porque quanto mais alto para cima de um morro, de uma montanha, o que acontece é que essas casas vão ficando verdadeiramente menores de se ver de lá de baixo, né? Então até aqui acho que está ok. E aí o que acontece? Aqui onde a gente tem o morro, né? Esses morros aqui, a gente vai preencher com árvores, ok? Então a gente vai colocar mais árvores, mais elementos verdes, mas basicamente de cenário, tá? Pronto, tá vendo? Ó, muitas casas, estradas entre as casas, espaços entre as casas, tudo proposital para dar essa sensação de muitas casas em espaço de morro, né? Exatamente como o quadro Favela quer mostrar.